Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série O que é a Bíblia? E nesta série nós vamos compreender o que é a Bíblia e vamos continuar a falar sobre temas como Jesus. Hoje o tema desta aula é Jesus. Jesus, uma pessoa que se deve modelar. Porquê é que Jesus é uma pessoa tão importante, tão interessante? Porque da Bíblia, ele foi o homem que veio cá à Terra e que não pecou. Ele simplesmente veio cá, manteve o seu coração limpo durante toda a estadia cá na Terra e fez exatamente o que o Pai lhe disse para fazer. E, após isso, ele simplesmente foi-se embora. Foi ter com o Pai. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E Jesus foi aquele homem que simplesmente cumpriu essa missão. E ele vai ser glorificado lá no céu por essa missão que cumpriu. Então, se ele foi um homem que cumpriu todas as missões, tendo cumprido mais de 400 promessas que estavam destinadas a ele e à vida dele, por que não nós seguirmos e modelarmos esta pessoa tão inteligente, esta pessoa tão ciente das suas emoções, tão dominadora do seu autocontrole? Por que não nós levarmos como estilo de vida este cristianismo? O cristianismo, ou o cristocentrismo, é aquilo em que nós fomos Cristo no meio de toda a nossa vida e modelamos Jesus Cristo simplesmente afirmando que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio por nós. Então, vamos começar este vídeo? Vamos a isso! O que é a Bíblia? Então, vamos ver. A nossa leitura de hoje vai passar por João 17. E vou começar. Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse. Então Jesus estava num momento em que precisava de falar com o Pai e vamos assistir nós a uma conversa que ele teve com o Pai. Ele começa assim, citando Pai. Ele chamava-lhe de Pai. É chegada a hora. Então Jesus tinha aqui uma consciência do tempo. Ele era sensível ao ponto de saber quando é que era chegada a hora de alguma coisa. Vamos ver o que é que ele diz a seguir. Glorifica a teu filho. E esta sensibilidade que Jesus tinha, lembrem-me agora, é uma sensibilidade que nós também podemos ter. Porquê é que nós também podemos ter esta sensibilidade? Porque esta sensibilidade vem de dentro do coração. E quando nós somos sensíveis ao ponto de saber o tempo das coisas, é porque nós estamos muito alinhados com o Pai, muito alinhados com as circunstâncias, muito alinhados com aquilo que está a acontecer. Estamos mesmo a viver no mundo real e sabemos quando é que é chegada a hora. Na verdade, nós sabemos sempre quando é que é chegada a hora, só que muitas vezes mentimos a nós mesmos. Muitas vezes treinamos o nosso cérebro até a simplesmente mentir-se a ele próprio para não ter que gastar tanta energia com as respostas que vai receber. Porque uma resposta de que é chegada a hora de sair desse ambiente tóxico, é chegada a hora de procurares um novo desafio para a tua vida. Às vezes estas falas que o nosso coração nos diz, nós recusamos ouvi-las. É chegada a hora de começares a fazer aquilo que nunca fizeste por alguém. Se te identificas com algum destes chamados, vai em frente. E vamos ver o que é que Jesus fez. Ele disse, Pai, é chegada a hora, tira-me daqui. Ele não disse, Pai, tira-me daqui. Ele ignorou completamente o vitimismo. Ignorou completamente tudo. Ele apenas pediu ao Pai isto, que eu vou continuar a ler. Glorifica a teu filho. Ou seja, o que é glorificar? Glorificar é trazer glória. É trazer a tal
o tal sentimento de orgulho, o tal sentimento de prazer e glorificar acima de tudo é nós podermos ir mesmo para o céu e sermos glorificados ao ponto de sermos reconhecidos pelo aquilo que nós fizemos cá na Terra. Para que também teu filho te glorifique a ti. O que é que seria teu filho é Jesus? O que é que seria Jesus glorificar a Deus aqui na Terra, fazendo o que Deus lhe incumbiu? Seria isso que Jesus glorificar a Deus. Então, ele diz assim: Pai, é chegada a hora. Reconhece aquilo que eu fiz para que eu também possa fazer-te reconhecido aqui na Terra por aquilo que eu estou a fazer. E ele continua, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então, nós temos poder, é-nos dado a nós poder sobre toda a carne. Isto é estrondoso. Quando tu souberes o que é a carne é o nosso próprio corpo. E é-nos dado por Deus poder sobre toda a nossa própria carne. Ou seja, revelações. Nós não somos o nosso cérebro. Nós não somos o nosso corpo. Nós somos 90% de espírito, 9% de alma e 1% de corpo. Se nós fôssemos um lápis, então a mão era o espírito, porque o espírito sabe exatamente aquilo que quer escrever. O lápis seria a alma, que é o ponto de ligação entre o espírito e o corpo. Mas mais do que isso tudo, o lápis aponta para onde é que o bico do lápis deve escrever. E aquela pontinha do lápis, o bico do lápis, é simplesmente o corpo, que é aquilo que escreve e que materializa realmente aqui na Terra. Esta analogia foi construída exatamente para tu perceberes que a alma, o lápis, tem que ter o corpo bem firme, tem que dominar o corpo, para assim poder escrever. Ou não te lembras daqueles bicos partidos quando estavas na escola? Não escrevem, não obedecem à direção que o lápis lhe impõe. Então, simplesmente, existe a mão, o lápis e o bico do lápis. E tu tens que garantir que o bico do lápis e que o lápis estão bem conectados para que o corpo obedeça à alma que está guiada pelo Espírito. E Jesus está-nos aqui a dizer: assim como lhe deste poder sobre toda a carne. E para quê? Para que é que Deus deu poder sobre toda a carne a Jesus? Ele diz: para que dê a vida eterna a todos quantos lhes deste. A todos quantos lhes deste? Então nós fomos dados a Jesus. Sim, nós fomos dados a Jesus como ovelhas que são dadas a um pastor. E simplesmente este dado a Jesus quer dizer que Ele meteu-nos debaixo da alçada dele para nos salvar, para nos guiar. E esta própria frase admite que Ele é o nosso Salvador. Porque Ele próprio diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Quantos lhe deste. Ele está a falar dele. Ele está a dizer que o Pai lhe deu poder sobre toda a carne para que Ele desse a vida eterna, através do exemplo dele, e através de nós seguirmos o exemplo dele, vamos ter a vida eterna, a todos quantos lhe deste. Só há uma seleção de pessoas que foram dadas a Jesus, que são aqueles que o aceitam como seu Salvador. Se a ovelha não reconhece o pastor como seu pastor, então ela não será salva, porque não o segue, simplesmente por causa disso. Não é porque Deus faça acepção de pessoas, ou porque não queira, mas sim porque essa ovelha simplesmente não segue o seu pastor e então não irá pelo bom caminho. Então vimos aqui que Jesus, ele simplesmente Deus não faz acepções de pessoas e Jesus simplesmente foi enviado para ser nosso Salvador. Essa é a prova e esse é o principal motivo pelo qual nós o devemos seguir. Vimos também que ele é sensível e que ele tem uma sensibilidade que nós vamos explorar ao longo
desta série, das palavras dele. Vejo-vos no próximo episódio. Fiquem connosco. Aqui no O que é a Bíblia?